Escorpião, escorpiana, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Bem, no vídeo de hoje a gente vai tirar cartas de aconselhamento para você. Lembrando que é uma mensagem geral, atemporal, não vai ressoar com todo mundo, então pegue, portanto, só aquilo que fizer sentido para você, tá bom, escorpião? E o que não fizer sentido, solta para o universo, tá? Se você tiver, não posso esquecer, se você tiver Sol, Lua, Vênus, Ascendente ou Júpiter e Escorpião, fica aí que vai ter uma mensagem bem legal pra você, tá bom? Vamos lá, Escorpião, vamos começar o seu jogo. Opa, tremeu um pouquinho. Fechou. Espiritualidade, mensagem para Escorpião, por favor. Mensagem para Escorpião. Qual a mensagem que a espiritualidade tem para os escorpianos, para as escorpianas que estão vendo o vídeo de hoje? Que tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente ou Júpiter nesse signo, por favor. Vamos lá. Uma carta, por favor. Eu sei que eu falei uma carta, mas veio mais. O Imperador, 9 de ouros, a Estrela e Cavaleiro de ouros. Qual é o assunto dessas cartas, por favor? 6 de paus, mais uma para o assunto, por gentileza. 4 de copas, tá. Escorpião, vamos lá. Aqui eles estão falando que tem uma situação que você precisa ter um posicionamento. A primeira situação que eu vejo é de você estar ajudando muito uma situação, pode ser uma pessoa, enfim, que na verdade ou essa pessoa ela não te dá a devida importância, ou então você sente que é uma situação que não tem nada a te agregar. Peraí que eu vou aumentar um pouquinho o ar, que tá bem quente aqui. Enfim, é uma situação que não tem muito a te agregar. Você dá, você entrega. Você entrega um posicionamento, você entrega uma palavra, você entrega algo de valor, mas não tem uma troca, sabe? E aqui tá dizendo, nesse primeiro caso, para você prestar atenção. Se você não tá numa situação que, na verdade, você não precisaria tá vivendo isso, sabe? Você não precisaria estar se sentindo tão desgastada com essa situação. Agora, para outros escorpianos, aqui tem uma situação que você não vê, algo que, vamos dizer assim, uma oportunidade, né? Você fala assim, Nath, vamos botar assim para a área do amor. Nath, eu tô procurando alguém, eu tô querendo uma pessoa, enfim, e às vezes você não percebe que talvez essa pessoa já esteja próxima a você. Só que você fica muito sem prestar atenção, ou talvez você queira uma coisa muito específica, e não tá errado você ser alguém seletivo, seletiva, mas às vezes a gente fica tanto pensando, a gente fica tanto querendo que certas pessoas cumpram certos checklists, meu Deus, falei tudo errado, checklists, da sua mente, enfim, do que você acha que a pessoa precisa ser, que você não percebe que já tem ou uma pessoa próxima, ou essa pessoa ainda vai aparecer, que é muito legal nessa área de relacionamento. Se a gente for para uma área de trabalho, de projetos, nessa área profissional, você precisa se impor mais, você precisa falar mais, você precisa dizer mais, você precisa mostrar mais o seu valor na sua área de trabalho. Você está muito numa posição de
Ah, não, vai, tudo bem, a pessoa sabe o que faz, eu vou ficar aqui quietinho, quietinha no meu canto. E aí você perde oportunidades de crescimento, talvez uma oportunidade que você poderia subir mais um degrau nessa empresa, nesse local, enfim. E você perde porque você não fala, você perde porque você não se posiciona. Às vezes é uma situação que você precisa se posicionar. Você precisa ser mais firme. Você precisa falar, então, não, isso não vai rolar por causa disso. Não faz sentido ou não faz sentido por causa disso. E não ficar só aceitando, não, tudo bem, tá, se mandou, tá mandado. Porque isso faz com que você pareça mais a palavra que vem na minha cabeça é capacho, sabe? Mas o que espiritualidade? Mas o que vocês têm de informação para os nossos queridos escorpianos? Por favor. As de espadas. 6 de espadas. Faz sentido com o que eu acabei de falar, né? Com essa coisa de comunicar, falar, expor. Mais uma carta, por favor. As de paus. Qual é o contexto dessas cartas? Qual é o assunto dessas cartas, por favor? Dessas 3 cartas. 5 de paus. Escorpião, se é uma área de trabalho, amizades, familiar, que tem outras pessoas em outros contextos, voltando, tivemos problemas técnicos, mas já foram resolvidos. Bem, como eu estava falando antes, vocês precisam se posicionar, né? Vocês precisam mostrar, dizer e falar o que vocês não estão gostando. Falar o que vocês não querem. E vocês precisam agir sobre isso. Aqui com a carta do As de Paus, ele fala muito sobre uma ação que precisa ser feita. Uma ação que precisa começar a ser feita mesmo, ao ocorrer, sabe? Porque quando você não fala, quando você deixa essas pessoas que estão vindo nessa energia dos 5 de paus falarem, opinarem, dizerem, você se perde de você mesmo, de você mesma. Você acaba se esquecendo, você acaba não se ouvindo, você acaba perdendo oportunidades, sabe? Porque, como eu estava falando antes, no contexto do trabalho, se você não se posiciona, se você não fala, se você deixa as coisas como elas estão, você perde uma oportunidade que, se você falasse, se você se posicionasse, poderia ocorrer. Sabe quando a gente é visto, quando a gente fala uma coisa que é diferente do que os outros estão falando? E não falar porque, eu quero ser diferente, não, mas porque realmente aquilo faz sentido com o que você está dizendo, com aquela situação específica. Quando você faz essa movimentação, quando você fala, quando você expõe, explana, você é visto, você é vista, você é tipo, nossa, o escorpião ali tá falando aquilo, que interessante, eu não tinha pensado por esse lado. E aí, quem é visto, sempre é lembrado, né? Mas o que é cartas? Mas o que é espiritualidade para os nossos escorpianos? Por favor. Mais uma. Ai, gente, muita carta. Calma aí. 10 de paus. Sobre o que eu estava falando, de levar coisas numa caminhada que não dá, de levar situações, pensamentos, pessoas que não cabem mais, que só travam, só pesam que o sol. Quando você faz essa movimentação de largar, de deixar de mão, sabe? De entender que você agora tem um caminho, que essa pessoa, essa outra situação é outro caminho. Quando você entende isso, quando você coloca isso em prática e você fala não, ou sim, ou afasta, bota os seus limites muito bem colocados e muito bem demarcados, você prospera.
Você é visto, você é vista, você tem ideias, você consegue fazer certos projetos, as coisas andam, as coisas caminham, as coisas existem no material. E você não se trava, você não se prende, você não se desmotiva. Mais uma carta, por favor. Veio 2. Pajem de paus e o carro. Não dá pra mentir. Energia, não dá pra mentir. Ele tá olhando, né? Se a gente colocar assim, até fica interessante. O pajem de paus olhando para o caminho, né? Para um caminho a ser escolhido. Então aqui você vai ter a oportunidade de escolher um caminho. Você tem a oportunidade de escolher entre duas coisas. Ou um caminho que vem aqui representando o 10 de paus. Ou um caminho que te trava, que te desmotiva, que te adoece, que te aprisiona, que não tem nada a ver com você porque foram que falaram que você tinha que fazer, que funcionava para você, ou realmente o caminho que você quer, o caminho que ressoa com você, o caminho que vibra com você, o caminho que tem total a ver com a sua pessoa. E isso tudo você só vai conseguir chegar quando você se posicionar sobre essa situação. Essa situação pode ser pessoas, pode ser sua mente, pode ser familiares, no caso das pessoas familiares, alguém próximo. Mas aqui a energia que dá é que são várias pessoas. Também pode ser pessoas de trabalho, que às vezes são pessoas já desmotivadas, e pessoas desmotivadas elas tendem a desmotivar o outro também. Porque para ela a vida já não faz nem cheira. Então tudo que, se ela vê uma pessoa mais motivada, mais feliz, mais com vontade, mais garra, ela vai fazer de tudo para que aquela pessoa fique na mesma baixa vibração. Então aqui que eles estão falando é não permita se modificar pelo meio que você está. Não permita se esquecer de você e do que você deseja para sua vida. Crie a sua realidade perante o que você quer, não o que os outros falaram que deveria ser. Vamos ver uma carta de aconselhamento com os nossos amados elementais? Por favor, elementais. Uma carta de aconselhamento para os escorpianos, para essa situação que foi apresentada aqui na mesa, através das cartas. Por favor, uma carta de aconselhamento para os escorpianos. Uma carta de aconselhamento para escorpião. Por favor. Carta de aconselhamento. Veio 2. Cura espiritual. Como anda a sua conexão com sua espiritualidade? Há um chamado para que você se dedique a ela. E a outra é criança interior. Sua criança interior está precisando de acolhimento. Converse sempre com ela. Isso te dará forças para enfrentar as adversidades. Então aqui, escorpiano, às vezes essas energias, né, dessas pessoas, força-pensamento, elas acabam ressoando com outras energias mais densas. Então aqui, se você tem alguma crença, seja ela qual for, não importa se no que você crê, reforce isso, seja em oração, seja práticas espirituais que façam sentido para a sua realidade. Aqui a gente, nesse canal, e a forma como eu lido com a espiritualidade, eu creio muito que você tem que fazer aquilo que funciona para você, aquilo que ressoa com você, aquilo que te faz bem, aquilo que mostra através dos seus caminhos que as coisas estão andando. Então seja no que você crê. E se você quer mudar de lugar ou tentar uma coisa diferente, faça, vá atrás disso, peça orientação, peça proteção, faça suas orações, leia seus salmos, acenda suas velas, converse com os seus santos. Mas nesse caminho também não esqueça de você mesmo, porque essa carta da criança interior, ela me fala muito sobre desejos, vontades. Você lembra que eu estava falando antes? Coisas que você quer fazer? Coisas que ressoam com você? Às vezes é algo que
Pode não ser um trabalho, mas é algo que você sempre gostou de fazer desde criança. Por exemplo, pintar. Ou, sei lá, montar Lego. Parece que são coisas nada a ver, sabe? Mas que quando você faz, você fica tão feliz. Que quando você faz, você se sente tão bem. Então também coloca no seu dia a dia, nos seus momentos de você com você mesmo, você mesma, coisas que você sabe que a sua criança adoraria. Coisas que você fazia quando era criança e amava. E deixou de fazer porque ficou adulto, virou adulto. E quando a gente vira adulto, a gente tem a falsa noção, o falso entendimento que a gente precisa ser sério, precisa ser fechado. E nem sempre. A gente tem situações específicas que a gente precisa se apresentar dessa forma e faz parte de estar numa sociedade, mas quando você está com você mesmo e quando você viveu o seu dia e chegou ali o seu momento de lazer, você continua performando ou você faz as coisas que você realmente deseja? Será que você tem a vida que você quer ou você ainda está performando uma realidade que te disseram que era a melhor para você? Então são questionamentos que são interessantes vocês fazerem, se quiserem, porque todo mundo é livre para fazer o que quer e o que não quer. Mas se você quiser fazer esse questionamento, se entender, se ouvir, há um momento maravilhoso para isso, silenciar as vozes externas, silenciar as vozes da cabeça e se ouvir, sabe? Ouvir realmente o que você quer para você. Tá certo, Escorpião? Essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Espero que tenha feito sentido, espero que ajude. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com um amigo escorpião, um escorpião ou uma escorpiana que você sente que essa mensagem vai ressoar com ela também. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!